É com muita alegria que a gente está aqui para a gente estudar a palavra de Deus juntos. Eu separei aqui, para a gente fazer a nossa reflexão de hoje, o texto que está lá em Marcos 12:30. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Evangelho de Marcos, diz assim a palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra lida, por este versículo, Pai, que fala aos nossos corações, dos nossos compromissos, dos nossos procedimentos, do nosso amor, do nosso entendimento e daquilo que nós temos que fazer, ó Pai, para caminhar na sua direção sempre, para que o Senhor possa estar nos abençoando, possa estar ao nosso lado e que nós possamos estar cada vez mais buscando essa intimidade contigo, ó Pai. Cuida da minha vida neste momento, abençoa a vida dos meus irmãos aqui, ó Pai, para que nós vamos fazer essa reflexão, que o Senhor possa estar guiando cada momento dessa escola dominical. Obrigado por tudo, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Então tá o texto aí, eu projetei ele, né, irmãos? A gente acabou de ler. E aí, eu queria começar essa reflexão de uma experiência que eu tive na minha vida, ao longo da minha vida profissional. Eu me deparei com algumas situações, e uma que chamou muito a minha atenção é que a gente, no caminhar das empresas, a gente percebe que a gente busca sempre por resultados, né? A nossa vida, ela é indicador dentro de uma empresa. A gente tem que ter resultados. E nessa da gente buscar resultados dentro da empresa, as empresas buscam por trabalhar com qualidade. Elas têm um desenvolvimento de qualidade, buscam essa qualidade, e aí contratam uma empresa para vir ajudar ela a desenvolver um processo de qualidade. Tá? E dentro desse processo de qualidade nas empresas, ele demora um certo período, até pegar um certificado dessa qualidade, vai passando por vários períodos de auditoria. E um desses períodos de auditoria, eu tive uma experiência com um dos dois auditores, que eles chegaram na empresa, depois de 3 meses que eles passaram o processo para a gente, eles chegaram e falaram para nós, nós vamos fazer uma visita na empresa e vamos fazer a seguinte pergunta para os funcionários. Aí passou para a gente acompanhou ele e falou, nós vamos perguntar para os funcionários o que eles fazem aqui. E aí a gente vai também se certificar de que vocês treinaram todos os funcionários com relação à qualidade. Todos eles sabem o que significa qualidade. E aí a gente vai se certificar disso. Aí a gente vai para o próximo passo. Se vocês passarem, tudo bem. Se não, fica mais 3 meses fazendo o treinamento. Tá bom. Aí eu saí com esses 2 auditores, a gente foi para a empresa, e ele parou em alguns funcionários, aleatoriamente, e perguntava para o funcionário, o que você faz aqui? E o funcionário dizia, eu trabalho aqui nessa operação, chego aqui às 7 horas da manhã,
fico até às 5 da tarde, e minha tarefa é essa nesse processo. E aí a gente vê que... Obrigado, senhor. Aí a gente caminha mais um pouco, ele para com o coordenador e pergunta para o coordenador: o que você faz aqui na empresa? O coordenador vira para ele e fala: simplesmente eu olho essas 15 pessoas, no final do dia eu faço um relatório, passo para o meu gerente, é isso que eu faço. Tá bom. Então vamos subir mais um nível, vamos para o gerente. Chegou no gerente: o que você faz aqui? Eu pego os relatórios que os coordenadores passam, são 3 departamentos que eu tomo conta, e aí os coordenadores me passam os relatórios, eu compilo, tomo algumas decisões, faço algumas conversas com a diretoria e preparo algumas coisas para a performance da empresa durante o mês. Tudo bem, satisfeito? Vou dar uma resumida aqui. Ele perguntou para várias pessoas, né? Eu só coloquei aí os mais importantes. E aí ele foi subindo. Quando ele chegou numa pessoa lá, no jardineiro da empresa, ele falou: vamos fazer a pergunta para o jardineiro, para ver se realmente eles estão treinando todo mundo. Vamos lá, vamos abordar o jardineiro. Aí já abordaram o jardineiro perguntaram para ele: o que você faz aqui? O jardineiro virou e falou assim: eu ajudo a fazer o produto X. O auditor, olhando para a resposta do jardineiro, muito inteligente, questionou: a gente precisa ir além para a gente saber como que ele ajuda a fazer o produto. Aí o auditor falou: o senhor podia complementar um pouco mais a pergunta, a resposta, e como que o senhor ajuda a fazer o produto? Ele falou: eu chego aqui às 6 horas da manhã, eu deixo esse jardim muito bonito, eu aguo ele, tiro todo o lixo, deixo ele aquele arzinho gostoso de flor molhada. Não sei se o Zé conhece bastante essa parte de jardim, né? E aí aquele perfume e aquele corredor cheio de flor podada, bonito, cheiroso, e todo mundo passa por ali da empresa. E aí ele falou assim: por aqui vai passar gente doente, vai passar gente com problema financeiro, vai passar gente aqui que deixou o filho talvez na UPA, vai passar gente aqui com tratamento médico, vai passar gente aqui preocupado com algumas situações de vida, vai passar gente aqui de todos os problemas possíveis e imaginários na vida de uma pessoa. E quando ele passar aqui por esse jardim, ele vai esquecer, nem que seja por alguns instantes da vida dele, o problema que ele está carregando. E esse momento que ele passar por aqui e esquecer um pouquinho disso, quando ele chegar lá na indústria, ele vai produzir, nem que seja um pouquinho mais, ele vai produzir. É isso que eu ajudo a fazer aqui na empresa. Eu ajudo as pessoas a se sentirem melhor. E através do jardim, essas pessoas se sentem melhor. Nem que seja por um segundo. Mas eu consigo fazer com que as pessoas esqueçam as coisas. Moral da história: que compromisso, que ideia, que visão das coisas, que participação no produto da empresa. Perguntamos com pessoas que tinham um grau de cultura mais elevado do que o dele, com certeza, mas a resposta é intensamente inteligente. Uma resposta que comoveu os auditores, virou padrão, virou exigência da qualidade, virou experiência para eles, para levar para outras empresas, e isso foi um crescimento imenso para todos nós que participamos daqui. Uma visão que nós precisamos levar para a nossa vida. O que a gente faz com a nossa vida ou aonde a gente está inserido?
E até quem está trabalhando, né? O que a gente faz na empresa, onde nós estamos hoje na ativa? E também, o que nós fazemos na igreja? Qual é o nosso compromisso na igreja? É vir aqui, sentar, escutar, escutar, escutar. E aonde é o meu envolvimento, onde é o meu compromisso com tudo isso? Muitas vezes a gente pode aprender muito com alguma resposta nesse sentido, né? De que uma pessoa pode dar uma resposta simples, mas ao mesmo tempo ela pode trazer um benefício muito grande para nossas vidas e um crescimento muito valioso. E aí, pensando nesse texto que a gente leu e essa história desse jardineiro que eu trago para a minha vida, a gente precisa assumir um compromisso com o nosso crescimento pessoal e até cristão. Qual o compromisso que a gente tem com a nossa vida, com o nosso crescimento? Esse crescimento nosso, ele é pessoal, que eu preciso ser diferente a cada dia, preciso ser melhor a cada dia, eu preciso trabalhar dentro de um constante crescimento mental e intelectual, em qualquer sentido, e também preciso buscar esse crescimento cristão. Preciso estar voltado para a Bíblia e pensando aquilo que Deus quer aqui da minha vida. Estudando a palavra, ele vem falando ao meu coração, ele vem falando ao coração dos irmãos. O que eu não posso deixar é de ter esse compromisso de crescimento. E aí, continuando ali, esse crescimento, esse compromisso, né, ele abrirá o nosso coração para uma mudança e ajustes. Quem que não precisa de mudança e ajustes? A todo instante precisamos buscar essas mudanças e buscar ajustes. E quando a gente vê mudanças, é uma palavra difícil, uma palavra que a gente não gosta muito no nosso vocabulário, né? Porque mudar significa sair da nossa área de conforto, e às vezes eu vou para uma área que é um pouco mais difícil, e eu não quero sair dessa área de conforto que eu estou, tranquilo, mas de repente eu preciso mudar para ajustar algumas coisas, né? E que Deus ainda, né, quer fazer isso em nós. Não podemos esquecer que no dia da nossa conversão, o Senhor apenas iniciou um processo da nossa santificação por meio de uma nova vida, como mudou completamente o nosso pensamento a respeito da Bíblia e a respeito de Deus, né? Nessa nova vida, a gente gerou um novo caminho, mudou a nossa vida, mudou o nosso comportamento. Tivemos vários ajustes, várias coisas que aconteceram na nossa vida a partir da nossa conversão. E foi um caminho cheio de experiência. Não foi fácil, não está sendo fácil, não é fácil para ninguém, porque é um caminho de luta, é um caminho de problemas e também um caminho de vitórias. E aí tem uma questão extremamente importante, para a gente não desistir. Quando você muda, quando você busca Deus, vem as lutas, vem os problemas, vem as dificuldades, e muitas vezes a gente pensa em desistir. E a gente vê que não podemos desistir. Nós não somos do que retrocedemos. O cristão sempre precisa olhar para frente. Nós não podemos olhar para trás. O ontem foi um mero dia para que nós pudéssemos crescer e hoje é diferente. E com certeza amanhã também vai ser diferente o nosso dia. Não podemos desistir nunca, né? A gente precisa estar nessa caminhada. Aí tem um texto ali, Salmos 50:15, que a gente pode basear esse slide. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás.
lhe invoca no dia da angústia. Mudança gera angústia. Mudança gera preocupação. Mudança gera ajustes. Compromisso com o crescimento, ele é refletido numa vida de oração, de estudo e aplicação da palavra de Deus. É refletido no compromisso com a igreja e com o serviço do nosso Senhor. É refletido numa vida de vitória, bênção, sem medidas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. São coisas que, quando a gente gera esse compromisso, a gente sabe que isso vai acontecer na nossa vida. A gente vai ter uma entrega, a gente vai se agradar no Senhor, a gente vai ter os nossos desejos, Ele vai satisfazer os nossos desejos, mas quando a gente estiver nas mãos dele, quando a gente tiver uma vida de oração, de estudo e de aplicação da palavra de Deus. Precisamos então, olhando para o versículo que a gente leu lá em Marcos 12:30, nós precisamos ter um compromisso com Deus para amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E pensando nesse compromisso, e esse compromisso faz com que a gente amadurece e cresce cada dia, e aí a gente sai das nossas zonas de conforto e buscamos mudança cada dia. Eu queria refletir um pouquinho com os irmãos o compromisso que José teve na sua caminhada. A vida de José nos ensina muito sobre esse compromisso com Deus e o seu amadurecimento. Quando pequeno, vendido, escravo, e chegou a governador do Egito. É um personagem da Bíblia que nos ensina muito, nos dá bastante coragem a não desistir. Olhando para a vida dele, a gente só cresce, só tem coisas que motivam nós como cristão, e mesmo em alguns problemas, como a gente sabe na vida dele, que ele passou por alguns problemas, e esses problemas, ele sempre esteve com Deus, tá? E só um minuto. E com esses problemas, ele sempre esteve com Deus, né? Sempre ao lado de Deus. E a gente vê que José, ele vem trazendo para a gente lições de vida. E eu, pensando nessa questão de compromisso, certo aí? Só um minuto. É assim que funciona, viu, gente? Quando é a primeira vez, não tem jeito. Obrigado. E aí, olhando para a vida de José, eu consegui, né, extrair algumas coisas no estudo, e até buscando esse versículo aí de
Marcos 12:30, alguns compromissos que José teve na caminhada com Deus. E a gente vê que um deles é o compromisso de vida com Deus, nos leva a fazer diferença. O outro, sem compromisso, não haverá mudança de vida. Não tem ajustes. A diferença do povo de Deus começa onde só Deus pode ver, que é o nosso coração. Essa diferença na nossa vida reflete o nosso estilo de vida. A diferença também está na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. As pessoas conseguem enxergar Deus em nós? Nosso relacionamento mostra Deus para as pessoas? E o compromisso de vida com Deus nos conduz ao crescimento, à mudança. José teve esses comportamentos, ele teve essa busca, teve essas mudanças e principalmente José teve esse compromisso com Deus. O primeiro deles, o compromisso da vida com Deus nos leva a fazer a diferença. E aí cabe uma pergunta para a gente, né? Até fiz para os irmãos aí. Até onde vai o nosso compromisso com Deus? E aí, a primeira reflexão nossa. Até onde vai o meu compromisso com Deus? Será que o meu compromisso com Deus é sempre o segundo plano? Se der certo, a gente vai. Se não der, se o meu time jogar hoje, acho que não vai dar para ir na igreja. Preciso assistir o jogo. Se tiver corrida, eu preciso acompanhar. Ainda mais na minha época, que era o Ayrton Senna, né? Hoje nem tanto, mas na minha época era o Ayrton Senna, que as manhãs de domingo eram corrida. Todo mundo queria ver o Ayrton Senna. E o que está mais tirando a minha atenção e os meus compromissos que eu tenho com Deus? Aí a gente pode estar refletindo e buscando a resposta a cada um de nós, né? Hoje Deus nos chama, né, a construir um relacionamento que vai muito além de um rótulo ou de uma fachada. Esse compromisso ele é muito além do que eu gerar um rótulo de igreja ou eu mostrar uma fachada que na verdade o meu coração não está focado naquilo. Eu estou indo porque é domingo, estou acostumado a ir, é ruim ficar em casa, né? Não tem nada para fazer. E aí o meu compromisso com Deus ele é totalmente diferenciado. Ele é um compromisso, entre aspas, né? Um compromisso sem compromisso, né? É o jeitão brasileiro de levar as coisas, de uma forma relaxada, de uma forma que não gera um cuidado e não gera alguma coisa que venha de encontro à responsabilidade. Como eu contei a história do jardineiro, o operador, coordenador, gerente, gera um compromisso com a própria tarefa. É uma rotina, eu tenho que fazer isso, esse é o meu compromisso. Já o jardineiro, o compromisso dele é muito além disso. O compromisso dele é com o produto, é de fazer as pessoas felizes, de tirar o peso das pessoas. Esse era o compromisso dele. E com isso, o produto sai com mais qualidade. E aí a gente vê o rótulo e a fachada. E Deus espera, né, encontrar em nós um compromisso autêntico e sincero. Compromisso autêntico e sincero. Não apenas aparente, né? Como várias vezes aí o pastor fala, né? A gente chega todo bonitinho no domingo, né? Tudo certinho aí no domingo.
mas a gente não tem um compromisso autêntico com Deus e sincero. Pois é dessa forma que faremos diferença nessa geração em todas as áreas da nossa vida. É sendo um cristão autêntico, um cristão sincero, que as pessoas vão começar a enxergar Deus em nós. E não precisam sair falando, testemunhando e chamando e pregando a palavra. Simplesmente o meu andar no meio das pessoas. Ele vai ser diferente, ele vai ser observado e as pessoas vão sentir que tem alguma coisa diferente. Por que essa pessoa ela é diferente? O que faz ela diferente? É no seu caminhar, é no seu andar. Ah, mas eu não consigo falar de Deus para ninguém. Não precisa falar. Caminha com Ele. Anda com Deus. Tá? É o que José fazia em qualquer situação. Ele tinha esse compromisso com Deus. José ele sempre fez a diferença. Em casa, ele fez a diferença. Ele se distinguiu-se no meio dos seus irmãos. Foi diferente. Ele fazia tudo o que o pai pedia. Ele também foi diferente na casa de Potifar. Ele obteve um destaque tão grande que passou a condição de administrador da casa de Potifar. Ele também teve compromisso com Deus na prisão, situações difíceis. Teve compromisso com Deus. Podia ter abandonado tudo, podia ter desanimado, ou preso. O que eu vou fazer aqui? Preso. Mas ele, na prisão, o carcereiro também confiou às suas mãos todos os presos. Olha o grau de confiança que José gerou para o carcereiro, para estar confiando os presos na mão dele. O seu compromisso com Deus conduziu a uma vida que fez diferença por onde passou. José fez totalmente uma diferença muito grande em todos os lugares que ele passou, porque ele tinha um compromisso com Deus. Malaquias 3,18, a gente vê: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É nítido essa diferença. A gente enxerga nitidamente na sociedade. O B aí, né? Sem compromisso, não haverá mudança de vida. Ajustes não acontecem se a gente não busca esse compromisso, né? Nós não podemos ter ajustes na nossa vida, mudança na nossa vida, se a gente não tem compromisso. Sem compromisso não haverá mudança de vida. E um dos grandes desafios da vida é a gente demonstrar o nosso compromisso com Deus. Quando estamos sozinhos, quando ninguém está vendo, nós estamos fazendo. José estava longe do seu pai, da sua família, não tinha ninguém por perto dele, mas ele estava ali com o seu compromisso com Deus. Deus tinha um relacionamento autêntico com Deus, com José, e José um relacionamento autêntico com Deus. E em todos os caminhos. E se a gente for ler a história lá de José, em Gênesis, a gente vai ver que várias vezes a gente vê essa palavra aí, essa frase: o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor é com nós. Em qualquer circunstância, o Senhor é com nós. Vamos para o C aí. O C fala da diferença, né? A diferença do povo de Deus começa onde só Deus pode ver. Aonde Deus trabalha na nossa vida? No nosso coração. Deus
molda o nosso coração de acordo com a vontade dele. A gente está nas mãos de Deus em todo instante e ele vai moldando os nossos corações conforme ele deseja. Quantas vezes nós nos confrontamos com uma diferença externa ligada às nossas aparências ou passamos a valorizar coisas passageiras desse mundo. E aí não precisamos ir longe, né? Dinheiro e poder. Coisas do que pessoas. E aí a gente começa a valorizar isso. Eu quero ter mais, eu quero buscar mais. E aí a gente vê que para Deus isso não é importante. Você pode ter o melhor carro da cidade, você pode ter o maior salário da cidade, você pode ser a pessoa mais intelectual da cidade, você pode frequentar os melhores restaurantes da cidade, mas se o seu espírito não está na mão de Deus, você é uma pessoa vazia. Você pode fazer o que quiser num dia anterior, mas no outro dia o vazio vem dentro de você. Pode ter o dinheiro que você quiser, pode frequentar o restaurante que você imagina, pode ter o carro melhor da cidade, a marca de luxo, mas se o Espírito não habita no seu coração, você tem uma vida vazia. E a gente vê que José tinha esse compromisso com Deus. Deus, ele está mais preocupado com o nosso interior do que com o nosso exterior. Pois o nosso exterior é consequência do nosso interior. Tudo que a minha boca está cheia, o meu pensamento está cheio, é aquilo que eu estou falando e fazendo e vendo. Então, o que a gente está vendo, o que a gente está olhando, o que a gente está escutando. E umas coisas que a gente vê, aquilo que você escuta é aquilo que alimenta o seu coração. Aquilo que você vê é aquilo que alimenta o seu coração. E o que a gente está vendo, o que a gente está escutando. Qual está sendo a nossa fonte de alimento? Todo o caminho, Senhor, é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os nossos corações. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar. As palavras não me chegaram à boca, Ele já conhece todas elas. O Senhor caminha comigo a todo instante. E na vida de José não era diferente. Deus estava com ele a todo instante, soldando o coração dele. E em qualquer situação, em casa, na casa de Potifar, na prisão, em todos os instantes, José tinha esse compromisso. José tinha um jeito de ser que revelava a Deus por onde ele passava. Qualquer situação que se encontra na nossa vida, nós precisamos revelar esse Deus que mudou a nossa vida, que ajusta as nossas vidas, e precisamos mostrar ele para as pessoas por onde a gente passa. E a presença de Deus era visível na vida de José. O coração de José estava alinhado com Deus em todos os momentos da sua trajetória de vida. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as coisas da vida. Vamos poder, né? Como eu disse, né, pessoal? O tempo vai rápido hoje. Essa diferença reflete o nosso estilo de vida, né? Então, quando a gente faz essa diferença, nosso estilo de vida, nosso jeitão de viver, né, vamos dizer assim, ele muda. Muda completamente, né? E aí a gente vê que Deus claramente usava a vida de José, né? E a gente vê que o segredo do sucesso de José, né, não foi meramente sorte, né? Ter tudo acontecido na vida dele. Além do mais, a gente vê que José, ele não precisou contar
para Potifar que o Senhor estava com ele. O próprio Potifar pôde verificar isso por si mesmo. O próprio chefe dele, vamos dizer, viu ele, o jeitão dele, o estilo de vida dele, e confirmou isso na vida de José. E aí a gente vê lá no texto lá de Gênesis 39, de 3 a 5, essa confirmação do Potifar, né? Então fala lá, diz o seguinte, está projetado aí o texto, tá? E fala o seguinte: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que José colocava a mão, prosperava. Logrou José mercê perante a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Potifar confiou totalmente em José, passou tudo para ele administrar. E deste que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. E Potifar ficou tranquilo, porque ele passou tudo na mão de José e confiou totalmente nas mãos de José. Porque ele sabia que tudo que José colocava as mãos, prosperava. Mais do que depressa, ele falou: eu vou passar toda a administração na minha casa na mão de José, que eu vou ser próspero. E com certeza ele foi muito próspero, né? E aí cabe uma nova reflexão para a gente, né? Ao observar a nossa vida, as pessoas ao nosso redor têm chegado a essa mesma conclusão? É só para pensar, não é para responder, não, tá? Cada um pensa e reflete. Ao observarem a nossa vida, as pessoas ao nosso redor têm chegado a essa mesma conclusão? Elas têm percebido Deus? Elas têm percebido que Deus é conosco? Nosso estilo de vida tem revelado Deus por onde nós passamos? Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus abençoou o Egito e o mundo por causa de José. Deus quer usar cada um de nós para abençoar também outras pessoas. Deus tem usado cada um de nós aqui para abençoar outras pessoas. Tem mostrado que Deus é conosco para outras pessoas. A vida de José era assim. Ele não precisava sentar com as pessoas e fazer uma pregação. O caminhar dele era com Deus. O Senhor era com José. E esse caminhar as pessoas percebiam que José era diferente. Viu aí, né? A diferença também está na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando a gente passa a olhar para a vida de José, a gente vê que ele teve um momento extremamente difícil na vida dele. Foi quando ele descobriu, né? Ou melhor, né? Os irmãos dele chegaram até a cidade onde ele estava governando. E aí, se vocês pegarem lá em Gênesis 39 para frente, né? Vocês vão ver a história direitinho lá de José. A gente vai ver que José se deparou com os irmãos que tinham vendido ele. Escravo. Virou escravo. Porque os irmãos venderam ele. E depois ele, como governador, se depara com os irmãos na frente dele. Naturalmente, o que a gente podia estar pensando, né? José vai olhar para os irmãos e vai falar: vocês não me venderam? Agora vocês vão ser escravos aqui do Egito comigo. Foi assim que José agiu? Não.
José agiu totalmente ao contrário. José mostrou um coração perdoador, um coração acolhedor, um coração de carinho com os irmãos. José colocou os irmãos num patamar elevado, apesar de ter vendido ele como escravo. Um dos momentos mais difíceis para José, certamente, foi o reencontro com seus irmãos. José tinha tudo para odiá-los. Tudo. Tudo para odiar os seus irmãos. Estava nas suas mãos o direito e o poder para vingar deles. Podia fazer o que ele queria naquela hora. O governador, os irmãos lá, que não conheciam a José, não conheceram ele, né? Mas José, quando viu, sabia que eram os irmãos, podia ter se vingado naquela hora e ter colocado para trabalhar em serviço pesado, né? Todavia, ali ele fez uma grande diferença e perdoou seus irmãos. E o que ele fez? Gênesis 45, 14 e 15. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. Talvez na cabeça de José passou uma história toda, né? Veio todos os momentos que ele viveu na casa de Potifar, na prisão, todas as dificuldades que ele teve na vida. Talvez isso veio na mente dele quando ele olhou para os irmãos e, com o coração voltado para Deus, ele perdoou cada um deles. E aí a gente vê lá em Gênesis 45, 14 e 15, que, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos, né, falaram com ele. Aí ele se revelou, né? E é isso, irmãos, que Deus faz com os nossos corações. É isso que a gente está falando lá dos primeiros slides. Mudança, área de conforto. Perdoar, isso não é para mim. Mas Deus pede para a gente fazer isso. Deus fala que nós precisamos perdoar. José teve a chance maior da vida dele de prejudicar os irmãos e colocar em serviços pesados. Mas José, com o coração voltado a Deus, José chorou com os irmãos. José abraçou os irmãos. E, consequentemente, os irmãos abraçaram ele também e choraram com José. Isso é o caminhar com Deus. Isso é o caminhar que Deus leva a nos encher desse espírito. Quando a gente tem situações difíceis, a gente transforma em situações boas. José podia tranquilamente transformar essa situação num caos. Uma dificuldade muito grande para os irmãos. Mas ele preferiu perdoar e promover os irmãos. Ajudar os irmãos. E se a gente for pegar a história toda aí de Gênesis 45 aí, e seguir em frente, a gente vai ver que José mandou buscar o pai, né, para cuidar dele também. Reuniu toda a família e cuidou de toda a família. E foi vendido como escravo. Foi na prisão, sofreu. Mas no momento que ele teve a oportunidade de perdoar, ele perdoou. Ele pôde caminhar com a família e perdoar a todos. E caminhando aí para o final, né? A gente vê que o compromisso de vida com Deus nos conduz ao crescimento. Quanto mais a gente se compromete com Deus, mais a gente cresce em todos os sentidos da nossa vida. Isso foi um crescimento muito grande na vida de José, olhar para os irmãos e perdoar. Olha o crescimento do coração desse moço que estava totalmente magoado com os irmãos. O crescimento que Deus gerou um crescimento tão grande na vida dele, que ele pôde perdoar os irmãos.
E se a gente parar para pensar um pouquinho e refletir um pouco, não é coisa de homem. Jamais o nosso coração teria condição de fazer um negócio desse. O nosso coração certamente ia olhar para os irmãos e falar: vocês não me venderam? Agora vocês vão pagar o preço. E a gente vê que o compromisso de vida com Deus nos conduz a crescimento, com um coração perdoador, com um coração que quer amar o próximo, um coração que cuida do outro, um coração que tem carinho pelo outro, um coração que olha a situação do outro e se constrange, quer ajudar, quer fazer o melhor para o outro. E isso é um compromisso de vida com Deus, apesar de Deus estar usando as nossas vidas de uma forma que nós façamos isso para as pessoas. E esse compromisso, José cresceu tremendamente em todos os sentidos da sua vida. Aqueles que têm o compromisso de vida com Deus não se acomodam. Eles estão sempre buscando caminhar para frente. Porque Deus coloca na nossa mente, na nossa vida, uma sabedoria, inteligência, que nós precisamos cada vez mais buscar a presença dele na nossa vida. Ele não deixa com que nós acomodamos. Como eu disse no início, nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós olhamos para frente. José olhou para frente quando ele olhou para os irmãos. Ele viu os irmãos dele, olhou para frente, não olhou para trás. E se ele olha para trás, com certeza ele ia prejudicar os irmãos. Mas José olhou para frente, o coração que Deus colocou na vida dele, a transformação que Deus fez na vida de José. Então ele olhou para frente: eu vou perdoar meus irmãos e vamos caminhar como família. Foi o que José fez. A gente não se acomoda. Por isso, busco mais a Deus para a sua vida. Entende que jamais chegam a um ponto em que a comunhão com Deus não precise mais crescer. Hoje eu estou aqui na escola dominical, aprendendo um pouquinho de José, da vida, do compromisso de José com Deus. Eu acho que agora já está bom, não preciso aprender mais nada, né? É assim? Não. A vida com Deus, irmãos, é um crescimento constante. Hoje eu estou falando aqui da vida de José. Semana que vem a gente vai ter aqui um culto solene aí para a posse do pastor. Vai ter mais uma palavra, vai ter mais um crescimento, vai ter os nossos estudos, as nossas devocionais durante a semana. A gente vai estar crescendo constantemente. A gente não para de crescer quando a gente tem compromisso com Deus. À noite a gente vai ter uma palavra. Durante o dia a gente vai ter algumas coisas que Deus vai falar no nosso coração. Segunda-feira vai ser uma segunda-feira com a presença de Deus. Terça, quarta. Quarta tem estudo de novo. Vamos estudar a palavra de Deus. E aí a gente vai crescendo constantemente. A gente não para. A gente não para. Por isso a gente não pode desistir nunca. A todo instante Deus está falando ao nosso coração. Isso é um compromisso com Deus. Isso gera esse compromisso. Crescimento a todo instante. Por isso estão dispostos a saírem da sua zona de conforto. E a gente vê que Deus tirou José da sua zona de conforto, que era na sua casa. Lá ele era o filhinho de papai. Se vocês começarem a ler lá a história de José, vocês vão ver que o pai dele separou a melhor roupa, né? Túnica, né? Não sei como que chama isso daí. Separou lá, mandou fazer o melhor pano, tudo. E os irmãos ficaram tudo olhando para José. Pô, mas por que para ele a roupa é diferente? Né? O carinho que Jacó tinha com José. Deus tirou José da zona de conforto, que era a sua casa, e lá ele era filhinho de papai, preferido de Jacó. E aí a gente vê lá em Gênesis, né, 37:3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez uma túnica, né, talar de mangas compridas para José. E para os outros filhos não. Aí já começou a briguinha, né? Já começou os ciúmes.
já começou os conflitos na família. E já começaram a pegar no pé de José. Desde quando ele ganhou essa túnica aí, ele já não teve mais sossego na vida dele. Os irmãos já ficaram em cima dele. Mas isso a gente sabe que tinha um trabalhar de Deus na vida de José. Deus tinha um propósito para a vida de José a partir dessa situação e de outras mais que Jacó também proporcionou dentro da família. Lá ele tinha tudo de bom e do melhor. Ele tinha algumas coisas que nem os seus irmãos tinham. Deus o tirou dessa zona de conforto para que ele pudesse crescer e se tornar um instrumento útil aos seus propósitos. Então, meus irmãos, se você não sair da sua zona de conforto às vezes, achar que está tudo certinho aqui, talvez a gente perca a oportunidade de crescer. Deus fez isso na vida de José. Tirou ele da zona de conforto, tirou ele de um lugar onde ele estava totalmente acomodado, levou ele para um lugar diferente, mas colocou nele uma vontade de crescer. Gerou no coração de José crescimento. Fez com que José mudasse completamente o seu comportamento. José cresceu. Cresceu aonde? Na mudança, nos ajustes, fora de casa, fora da zona de conforto, ali onde gerou o crescimento. Talvez o nosso crescimento está no sofrimento, numa angústia, em alguma coisa que pode acontecer na nossa vida, que a gente sai da área de conforto, vamos para uma outra área, ali Deus vai usar a nossa vida. Não sabemos o que Deus tem para nós. Com certeza sabemos que é coisa boa lá no final. Mas durante a nossa caminhada, não sabemos o que Deus tem de propósito para cada um de nós. Que tem um propósito, tem. Qual a gente não sabe. Precisamos o quê? Nos colocarmos na mão de Deus. Nos entregarmos nas mãos de Deus, para Ele fazer o que bem entender. Foi o que José fez. Em todos os momentos da vida dele. O Senhor era com José. Sempre. O Senhor era com José. Caminhando aí para a gente fechar, né? Vamos. José poderia ter ficado inerte, atrofiado em seu crescimento pessoal. Mas ele entendeu que Deus permite o sofrimento para nos tornar melhores do que somos hoje. Sempre vamos buscar ser melhor. Mas sensíveis à sua direção e mais habilitados para o seu serviço. Por isso, o seu compromisso com Deus o levou a tirar proveito do sofrimento e assim ele cresceu na crise. E é uma coisa que acontece na nossa vida, né, irmãos? A gente cresce na crise. Quando as coisas estão bem, a gente não enxerga muito o crescimento. Mas quando a crise chega, a gente prova a nossa fé, a gente vê a dificuldade, a gente busca Deus com fé, porque nos momentos que as coisas estão tudo bem, às vezes a gente esquece, né, desse compromisso, às vezes a gente esquece, tá caminhando tudo certinho, a gente esquece um pouquinho de Deus, né, na hora que a coisa está indo bem. A gente vai lembrar mesmo daquela fé fervorosa, aquela vontade de Deus, na hora que a gente passa por alguns apuros, né, na vida. Porque a vida nos dá uma rasteira e a gente fala, preciso acordar, né? E aí a gente busca Deus intensamente. Não deveria ser assim, mas é. Deixa eu falar, Suzinho. Suziel falando no ditado popular aqui. Quem procura, acha, né? É verdade, quem procura, acha. E assim a gente vai vivendo a nossa vida, mas o importante,
É a gente ter, nos momentos bons, essa intensidade com Deus. Nos momentos ruins, a gente se utilizar dessa intensidade que a gente tem com Deus e confortar o nosso coração. Nos momentos difíceis, Deus vai estar presente com a gente, porque a gente tem um compromisso com Deus. No momento que José enfrentou a família dele, Deus estava presente com ele. Aquele momento difícil para José se transformou num momento de glória para a vida dele. E às vezes um momento difícil para nós com um compromisso com Deus, aquele momento vai ser um momento de glória para a gente, de crescimento. Na crise, a gente cresce. Pois ele aproveitou para se aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Aqueles anos de dificuldade foram cruciais para o amadurecimento de José. Deus quer que saiamos da nossa zona de conforto. Ele deseja que caminhemos diariamente na direção de um crescimento muito maior em nosso relacionamento com Ele. Estamos dispostos a isso? Estamos querendo esse compromisso na nossa vida? A gente tem esse carinho, esse cuidado, essa busca com Deus? O compromisso com Deus é um compromisso com a santidade de vida, com a busca da maturidade, do relacionamento com o Senhor. Quanto mais eu busco, mais intimidade eu tenho. Quanto mais eu busco, mais relacionamento eu vou gerando com Deus. O compromisso com Deus nos faz amadurecer, faz nos sentir inconformados com o nosso nível de relacionamento com Ele e nos motiva a crescer, a buscá-lo mais intensamente e de todo o nosso coração. Voltando para o nosso texto. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é um compromisso com Deus. Esse é o nosso compromisso. Amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento e com a nossa força. Amém?